Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este é seu canal e aqui fala o evangelista Oscar. Irmão Pedro, mais uma vez, seja bem-vindo ao The Trumpet. Muito obrigado, nós agradecemos e saudamos a todos vós desse lado. Irmão Benjamin, também cordiais saudações. Obrigado por mais uma vez estarmos aqui e saudações a todos que nos veem de lá em casa. Exatamente. Queremos convidar assim que ainda não é inscrito no canal para que possa se inscrever e ativar o sino de notificações e também compartilhar esta lição com os demais irmãos. Faremos agora a lição número 3, que tem como tema a história do fundo, o prólogo. Antes mesmo de estudarmos esta lição, queremos convidar também assim para que possamos inclinar o rosto para uma breve oração. O irmão Pedro irá nos dirigir a oração. Oremos. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Muito obrigado, Senhor, por ter-nos concedido este momento de estarmos aqui, neste estúdio, para podermos mais uma vez aprendermos com Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. A lição número 3, conforme estávamos a ver, na verdade, iremos estudar mais a fundo a respeito de quem é Jesus Cristo. Temos o nosso verso áureo no livro de João, capítulo 1, verso 1, que foi um dos versos estudados na lição passada. E nós bem conhecemos este texto. Eu quero convidar assim também para juntos podermos ler a Santa Escritura que nos diz em João 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A lição da primeira semana abordou o final do Evangelho de João, em que o apóstolo explicou por que escreveu este Evangelho. Nesta semana, voltamos ao início do Evangelho, em que João explica a direção na qual ele, inspirado pelo Espírito Santo, pretende conduzir o leitor. Na lição passada, nós víamos este texto de João, capítulo 1, verso 1, que nos diz que no princípio era o verbo, é a mesma coisa que dizer a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aqui dá-nos a possibilidade de voltar a rever com mais profundeza o que é isto, quem é o verbo, quem é a palavra, que era Deus, estava com Deus e é Deus. Irmão Pedro. Nós temos aqui uma citação de Ellen White que diz: se Cristo fez todas as coisas, ele existiu antes de todas elas. Amém. As palavras faladas com respeito a isso são tão claras que ninguém precisa se deixar ficar em dúvida. Cristo era e é essencialmente no mais alto sentido, Deus. Amém. Ele estava com Deus desde toda a eternidade, sendo Deus sobre todos, bendito para todo o sempre. Amém. De fato, eu acho que é muito chato as pessoas ainda continuarem com essas dificuldades. Ora, vejamos, no primeiro capítulo, no primeiro versículo de João, ele diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Se formos a recuar para a criação no livro de Gênesis, vamos verificar em várias partes, logo no primeiro capítulo, que ele diz assim, no versículo 3, e disse Deus, haja luz. Se formos a prolongar todo esse processo da criação, tudo, quando Deus estava criando, ele só dizia, haja, que é esta palavra. Por isso, o escritor João quer nos trazer aqui, quer nos mostrar aqui que Jesus é o Criador. Jesus é o próprio Deus. Então, eu não entendo qual é a complicação de não podermos entender essa ligação do Pai e do Filho. Muito bem. Na lição passada, nós dizíamos, por exemplo, em João 10:30, Jesus Cristo respondendo, eu e o Pai somos um. Então, o tema também da divindade, ou o tema da trindade, é hoje questionado por causa de querer explicar a existência de Deus Pai, Deus Filho
e Deus Espírito Santo. Então as pessoas perguntam, existem quantos deuses? Então quando nós vemos aqui João introduzindo o seu livro, o seu evangelho, dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E Jesus Cristo, sendo Deus, ele assumiu a natureza humana para cumprir o plano da redenção, para que ele pudesse nos salvar. Mas como é que Cristo trazia este plano da redenção antes que esse mundo? Através dos seus servos, os profetas. Conforme nós vemos lá no livro de Amós 3, que o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus santos, os profetas. Então Cristo, quando veio, também foi dito que ele era um profeta. Mas Cristo é Deus. Ele veio, assumiu a natureza humana, que é um mistério, conforme dizia o irmão Pedro na lição passada. Mas eu quero convidar assim, que está nos acompanhando neste momento, e os irmãos aqui, para que possamos ler o livro de Hebreus, capítulo 1, versos 1. Irmão Pedro, pode tomar a leitura para nós? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias, a nós nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também os mundos. Está claro que Cristo é o Criador. Ele esteve desde o princípio com o Pai no ato da criação. E todas as coisas foram feitas por Ele, por Cristo. Cristo é que fez. Por isso João diz que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E Deus cria, dizendo, haja. E tudo passa à existência. E nós vimos também, na lição passada, versos 10 e 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Agora, o versos 10. Irmão Pedro, o que diz versos 10? De Hebreus, capítulo 1. O versos 10 de Hebreu nos diz o seguinte. E tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Está claro aqui quem é um Criador? É o Jesus. Jesus Cristo. Ele é Criador. Ele é que fundou todas as coisas. Com as suas mãos, Ele fez a mim e a ti. Ele fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Então, quando nós vamos ainda para o próprio livro de Hebreus aqui, o versos 3. O que diz, irmão Pedro? Versos 3. No verso 3 nós encontramos o seguinte. Sendo Ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Amém. Então nós temos Jesus Cristo, é a cópia exata do Deus Pai. Assim como os discípulos questionavam, tu quando oras dizes, Pai nosso que está no céu, mostra-nos o Pai. Lembra da resposta de Jesus? Quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus Cristo é a imagem exata de Deus Pai. Jesus Cristo é Deus. Então quando a Bíblia nos diz, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, nós vimos a face de Deus Pai através da manifestação de Jesus Cristo vindo em carne como nós. Que nós já dizemos que este é um grande mistério. Então ao longo desta semana nós teremos para a lição do domingo, no princípio, o Logos divino. Segunda-feira, a palavra se fez carne. Terça-feira, ouvindo ou não ouvindo a palavra. Quarta-feira, teremos temas recorrentes. Fé e incredulidade. Quinta-feira, tema recorrente, a glória. E por fim, o estudo adicional. Nesta lição de domingo, temos aqui no princípio o Logos. Então, o que nós podemos ainda dizer nesta lição de domingo? No princípio, o Logos divino. Bom, aqui podemos, na verdade, preparar aquilo que é a ligação de Jesus com o seu Pai. Aquilo que muitos de nós não entendemos. Como esse ministério de Ele sendo Deus se fez carne e habitou no meio de nós. Isso que vai nos dar a entender que Jesus Cristo, de fato, desde o princípio, Ele é o Deus, mas de Deus Filho, por causa daquilo que nós já tínhamos abordado na lição anterior, que existe no texto original
aquilo que no grego, no texto original, temos o artigo definido. A palavra estava com o Deus. Como o eterno Deus tem um artigo definido, ele aponta para uma pessoa específica, que é o Deus Pai. Agora, se nós formos a continuar, a palavra estava com o Pai. Então, significa que Jesus Cristo é a palavra. Aquilo que nós vimos também na lição do sábado. O apóstolo João diz que no princípio a palavra era Deus. Então, significa que a palavra estava com o Pai. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo estava com o Pai, que é Deus. Então, é o que nós podemos tirar aqui na lição de domingo. Muito bem. Irmão Pedro, o que é que nós podemos ainda dizer a respeito deste Logos divino? Ou passamos também logo para a lição de segunda-feira, que tem como tema a palavra se fez carne. Conforme já dizíamos, esta lição já estudamos, estamos ainda agora aprofundando cada vez mais para entendermos o ministério de Jesus Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Sim, falando um pouco de habitar, a palavra habitar. O apóstolo João quis também nos levar ao santuário. Deus falou com Moisés dizendo: me farão um santuário para que eu habite no meio de vós. Então, João levou o mesmo cenário, o mesmo pensamento, então dizendo a palavra estava com Deus e Deus estava com ele. Amém. Então, é mais ou menos esse cenário que ele quis nos trazer. No livro Desejar Todas as Nações, na página 9, a serva do Senhor nos diz que desde os dias da eternidade, Cristo era um com o Pai, a imagem de Deus, a imagem de sua grandeza, majestade, o resplendor da glória divina, conforme já víamos também em Hebreus. Agora, Cristo se fez carne e habitou entre nós, conforme em Êxodo capítulo 25, verso 8, já tinha sido ordenado ao povo de Israel para que fizesse um santuário para que Cristo habitasse no meio do povo. Então, desde a antiguidade, Cristo esteve com o povo, desde a antiguidade, Cristo esteve na criação, juntamente com o Pai, fazendo todas as coisas. Existe uma coisa muito importante que nós podemos analisar de forma profética. Em Gênesis, quando é nos dito, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma, vazia, haviam trevas, ok? E as águas pairavam sobre toda a extensão. E o Espírito movia-se sobre as águas. Quando nós vamos para a profecia, nós vemos que as águas representam o quê? Povos e nações. Mas o Espírito Santo é que nos move a aceitarmos a verdade. Ok? Mas por que nós aceitamos a verdade? Para que Cristo, que é o nosso Deus, venha e nos salve como nosso Redentor. Então o plano da salvação já estava no princípio. Então quando é dito aqui a Moisés, e me fará um santuário para que eu habite no meio de vós, é que de uma forma simbólica e sistemática, Deus quer ensinar o povo de Israel a respeito da salvação. Então o santuário tinha o compartimento, os móveis que apontavam para quem? Para Cristo Jesus. O cordeiro que era morto no santuário representava o próprio Cristo. O sangue que vertia-se na pia representava o próprio Cristo. O véu que dividia o lugar santo do lugar santíssimo representava o corpo de Cristo. Por isso, quando Cristo morre, este véu se divide de alto a baixo, e Paulo diz em Hebreus que aquele véu representava o próprio corpo de Jesus. Por isso agora temos nós o quê? A ousadia de entrar no Santo dos Santos, num verdadeiro santuário, não feito por mãos humanas, onde o Cristo, que é o nosso Deus, está neste momento intercedendo por nós, mostrando claramente que não existe nenhum outro caminho, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual nós devemos ser salvos, senão o nome de quem? De Cristo. De Cristo Jesus. Então nós precisamos ir a Jesus Cristo. De fato, porque se formos a perceber, esse santuário que é dito para Moisés fazer, até diz, para que eu habite nele. Então, aquele simbolismo todo
significa que Jesus Cristo estava no meio do povo de Israel. Tanto que lá no livro de João, ele diz que a palavra se fez homem e habitou no meio de nós. Então, aquele simbolismo todo que a palavra, que era Jesus Cristo, estava a habitar dentro do santuário que estava aqui na terra. Jesus, ele, por pessoa, essa palavra que se transformou, eliminou aquele trabalho todo do santuário. E ele, em carne, veio habitar no meio de nós. Amém. Isto é muito importante o que o irmão Benjamin quer dizer. Então, a vinda de Jesus Cristo, que é a palavra que se fez carne, é um mistério. Porque nós vemos que Maria concebeu estando virgem. Ok? E sem junção de um homem. Exato, sem contato com o homem. Este é o mistério. Mistério. Mostrando claramente que esta palavra que se fez carne, nós temos Jesus Cristo 100% humano e Jesus Cristo 100% divino. Este é um mistério. Então aqui nós vemos o cumprimento da profecia. Quando dissemos aqui a palavra se fez carne, é o cumprimento da profecia de Isaías capítulo 7, versos 14. Diz o seguinte: portanto, o Senhor mesmo nos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. E será o seu nome Emanuel. A pergunta que nós podemos fazer, as pessoas estão a ter dificuldades de compreender o que o livro de João está dizendo. O que significa Emanuel? Deus conosco. Então, se nós assumimos que Emanuel significa Deus conosco, a quem estavam falando aqui querendo ser através de uma virgem? Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é Deus. Porque aqui o profeta Isaías diz que eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E seu nome será Emanuel. E nós vemos no livro de Mateus capítulo 1 também, confirmando que de facto cumpriu-se a profecia do profeta, que dizia naqueles dias uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e cujo seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Na lição de terça-feira temos aqui ouvindo ou não ouvindo a palavra de Deus. Vamos ler João capítulo 1, versos 9 até 13. Era a verdadeira luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Amém. Amém. Então aqui nós temos, aqui no versos 12, todos aqueles que creram e todos nós que estamos crendo neste Jesus, temos a ousadia, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Amém. Que boa coisa é essa? Então, se há aqueles que não creem em Deus, que não creem neste Jesus, aquele que fez o céu e a terra, aquele que tudo fez, a esses que não querem crer, terão somente uma maldade, uma maldição, porque eles não vão ser chamados de filhos de Deus. Nós, ao sermos chamados filhos de Deus, automaticamente temos uma herança. Que herança é essa que nós teremos? Os novos céus e uma nova terra. Então, quem é que não deseja ter esse céu, estar no céu, junto com aquele que é Criador? Então aqui diz, ouvindo ou não ouvindo a palavra. Será que desde que nós fomos nascidos, ao ouvirmos essas palavras, ou a palavra de Deus, temos ouvido e praticado, ou a gente só ouve
e a gente... Negligencia aquilo que ouvimos. Sim. E de fato, porque o grande problema está aí. Porque ouvir, todo mundo pode ouvir. Mas o problema é ouvir e executar o que a palavra está a dizer. Que é ouvir a palavra, é crer na palavra e é crer no próprio Jesus. Então, quando nós aceitamos que Jesus é o nosso Deus, é o nosso Criador e é o nosso Salvador, nós já podemos desfrutar do que desse dom de ser amados filhos de Deus. Tanto que no próprio livro de João, o Jesus falou com Nicodemos. Nicodemos era conhecido, era um reconhecido na sociedade. Mas ele reconhecia que era Jesus. Quem era Jesus? Que Jesus era Deus. Mas, de fato, mas que dentro dele ainda faltava alguma coisa. Tanto que ele não queria que a sociedade soubesse que ele reconhece que Jesus é Deus. Jesus é o Salvador. Agora, se nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, nós vamos desfrutar dessa bênção que Ele veio neste mundo para poder nos salvar. Eu acho que aí estamos a fazer já a ligação da lição da terça e de quarta-feira. Não é? É que, na verdade, uns demonstram fé e outros demonstram incredulidade. Alguns ouvem a palavra de Deus e outros não ouvem a palavra de Deus. Era o caso de Nicodemos. Nicodemos cria que Jesus Cristo é Deus. Mas o dilema não assumia que era um seguidor ou um discípulo de Jesus Cristo. Então, hoje, nós temos pessoas que aceitam Jesus Cristo, mas as obras não correspondem, que de facto reconhecem que Jesus Cristo é Deus. Ok? Mas se formos a ver, por exemplo, podemos ir juntos para o livro de Apocalipse, capítulo 1, versos 3. Porque nós temos que ouvir a palavra de Deus e praticar o que a palavra de Deus nos diz. Aqui temos uma bem-aventurança. Em Apocalipse capítulo 1, versos 3, diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Exatamente. Então nós vemos aqui que muitos ouvem a palavra e outros também não ouvem a palavra. E se nós formos a ver na antiguidade, conforme o autor aqui está explicando a respeito do verbo, da palavra que se fez carne, as pessoas ouviam que viria o Messias. Eles tinham as profecias. Mas quando o Messias veio, eles rejeitaram. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Agora, existe um outro texto que eu quero compartilhar com os irmãos, que é o livro de Provérbios, capítulo 29, versos 18. Assim diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então, isto pode estar a acontecer também nos nossos dias. Quando nós negligenciamos o estudo das profecias, é fácil nós nos corrompermos. É fácil nós abandonarmos a verdadeira mensagem. Qual é a mensagem que deve ser pregada hoje? Qual é a principal mensagem que nós, como adventistas de sétimo dia, temos que levar ao mundo? Qual é a mensagem? As 3 mensagens angélicas. Mas, quantas vezes nós negligenciamos o estudo da profecia? O estudo do Apocalipse capítulo 14. Por que razão? Porque nós também estamos abandonando o assim diz o Senhor. Então, nesta lição, ouvindo ou não ouvindo a palavra, não faz com que a profecia não se cumpra. Quer as pessoas ouçam, quer as pessoas não ouçam, a profecia sempre vai se cumprir. O Messias veio. A palavra se fez carne e habitou entre os homens. Mesmo aqueles que receberam, mas Cristo mesmo assim veio e cumpriu o seu ministério e ele promete que voltará pela segunda vez. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele vinha cumprindo tudo o que era profecia. Nas bodas de Canaã, em Galileia, esteve lá, foi lá convidado. Então esteve com a mãe e os seus discípulos. Encontramos nós Maria a dizer para Jesus, seu filho, que já não havia vinho. Então, Jesus respondeu para Maria: mulher, o que eu tenho contigo? Para nós, aquela maneira de ter respondido Jesus à mãe, para nós pode parecer que seja uma maneira não respeitosa. Mas
eles lá tinham um costume. Era uma maneira respeitosa de falar. Saímos neste pensamento, agora vamos para o que Jesus estava lá para fazer. Jesus tinha um momento certo, específico de trabalhar. Era o seu primeiro milagre. Então ele não, o tempo cronometrado ainda não tinha Começaram o seu chegado. Isso. Então, para dizermos o quê? Jesus vinha para cumprir a sua missão. Então, tudo estava profetizado. De fato, de fato. Porque o que acontece é que nem hoje, esse plano todo de redenção esteve lá desde o princípio. Amém. Quando o homem caiu, esse plano já estava lá. Desde a fundação. Desde a fundação do mundo, o plano já estava lá. Mas o homem, se calhar, por os nossos corações serem duros, o entendimento, o homem das trevas sempre nos fecha o entendimento. Ou se calhar são as nossas vontades que nos fecham o entendimento. Porque são coisas claras que estão bem patentes da Bíblia. Mas o homem tenta levar essa verdade, distorcer para aquilo que é seu belo bem prazer. Aqui na lição de quarta-feira, este comentário do autor aqui é interessante. Diz que no Evangelho de João, a humanidade está dividida em dois grandes grupos. Os que creem em Jesus e o aceitam como Messias, e os que, tendo oportunidade de crer, escolhem não fazê-lo. Temos hoje esta realidade ou não? É óbvio que temos. É óbvio que temos. E não só hoje, desde o princípio temos essa divergência. Existem pessoas que não creem em Jesus, existem pessoas que creem em Jesus. Dentro da própria igreja temos esses dois grupos, de pessoas que acreditam em Jesus e de pessoas que não acreditam em Jesus. Conforme já falamos acerca do Nicodemos, não só do Nicodemos, tantos outros sacerdotes que não acreditavam em Jesus, e o Nicodemos acreditava, mas queria ser aquele seguidor de Jesus discreto, porque colocava primeiro as suas necessidades. Se eu for a me juntar a esse Jesus Cristo, o que dirá as pessoas, o que dirá os meus seguidores? E me existia aquele grupo que, independentemente daquilo que eles sabiam, a verdade que eles sabiam, optaram por ficar no seu cantinho, negando a verdade, porque eles tinham outros interesses. Até ainda hoje temos esses grupos, dentro das igrejas temos esses grupos que tem aqueles que acreditam em Jesus, tem aqueles que não acreditam ou acreditam, mas porque ainda têm as suas vontades em primeiro lugar, em vez de colocar Jesus Cristo, optam por fechar os ouvidos e não acreditar nessa verdade. Muito certo, irmão Benjamin. Nós encontramos mesmo dois grupos desde o princípio. Hoje em dia, nós encontramos pessoas que estão com um pé em Cristo, o outro pé fora. De que lado essa pessoa está? Quer ocupar os dois lugares. Mas nós aprendemos ao mesmo tempo, e nós aprendemos com Cristo que não se deve, não se pode ocupar esses dois lugares. Não se pode adorar a dois senhores. Então, ou estás num Senhor, ou estás no outro Senhor. Infelizmente, então, o grande dilema que nós temos como Adventistas do Sétimo Dia é que esses grupos, dos que creem em Cristo e os que não creem em Cristo, também podem ser vistos dentro da própria Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém. Porque esta é a grande realidade triste. Triste realidade. Por quê? Porque se isto acontece, é aquilo que Jesus Cristo acabou dizendo: deixai que o joio cresça juntamente com o trigo. Amém. Porque se você se esforçar em querer tirar o joio, acabará também arrancando o trigo. O próprio trigo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que basear-nos no assim está escrito. Conforme é dito no livro de João, capítulo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se nós queremos ser salvos, nós precisamos ser santificados pela verdade. Pelo estudo diário da palavra de Deus. Nós precisamos estudar. Assim como estamos estudando a lição da escola sabatina, também queremos encorajar assim, querido irmão, querida irmã, que continue estudando as lições da escola sabatina, conforme temos sempre dito.
Escola sabatina é o coração da igreja. Da igreja. Então, se nós queremos crescer em Cristo, nós precisamos nos santificar. Nós precisamos estudar a palavra de Deus diariamente, entregar a nossa vida a Cristo. Estamos mesmo já na reta final, quinta-feira, tema recorrente, a glória. Como é que nós podemos explicar a glória versus a cruz? Nós encontramos aqui Jesus indo à cruz, para ele ser morto. Mas nós temos que nos recordar de que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Amém. Sendo assim, ele ao morrer pelos nossos pecados, nós haveríamos de voltar a pertencer a ele. Porque nós estávamos perdidos, nós não tínhamos volta, nós iríamos morrer eternamente. Amém. Então, com a morte de Cristo, ele é glorificado, porque ele nos remiu do pecado, Nos comprou com seu sangue. nos comprou com seu sangue. Um preço alto. Então, assim, ele é glorificado, Jesus. De fato, porque se formos a reparar, aquele é o momento em que, conforme o irmão Oscar estava a dizer, que seria um contraste. Porque ele a sofrer, a sentir a dor, mas ele não está a chorar, ele não está a lamentar, mas diz que o Pai glorifique. Aquele é o momento da alegria, porque ele já cumpriu a missão dele. Aquele que aceitou na missão dele, aquele que acreditou nele, tem a sua vida garantida. Mas aquele que não acreditou, paciência. Não era a vontade dele, porque a vontade dele era que todos nós fôssemos salvos. Mas por causa da nossa dureza, da nossa incredulidade, existem pessoas que vão perecer para sempre. Vão morrer para sempre. Mas ele, naquele momento, porque aí temos o contraste, que é o momento da separação da pessoa de Jesus em carne, a pessoa humana, e Jesus, o nosso Salvador. Aquele que entregou a vida dele, derramou o sangue dele para poder nos remir dos nossos pecados. E é nesse momento que ele vai ser glorificado, porque as pessoas que aceitaram nele já estão salvos. E existe algo muito fundamental, é que enquanto Satanás pensa que está a triunfar com a morte de Jesus, na verdade é Cristo triunfando sobre Satanás. É. Por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, uma vez que nós pecamos, conforme diz Paulo, porque todos pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Mas uma vez que Cristo se manifestou, então o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Para dizer que Cristo triunfou de facto. E ele triunfando como Deus, demonstrou também o seu amor dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então Cristo triunfou sobre Satanás. Cristo triunfou sobre a morte. Cristo triunfou sobre todas as hostes da maldade. E ele nos dá a chance de voltarmos aos seus braços de amor. Que lição tão maravilhosa é esta? Que nos mostra que nós temos que aceitar Jesus Cristo. Que ele é Deus. Ele veio a este mundo, morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter a chance da reconciliação com o Pai. Considerações finais, irmão Pedro, estamos para terminar a lição. Agradecer este grandioso estudo que fala sobre Jesus e que possamos todos crer, porque é nele que nós podemos encontrar a salvação. Amém. 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 Irmão Benjamin? Mais uma vez agradecer este momento que temos de poder estudarmos a palavra do Senhor, voltar a fazer o mesmo convite para você que está aí em casa, que se junta a nós para podermos entender e acreditarmos nesse Jesus que é o nosso Senhor. Amém. Entendendo todo o seu ministério e nos juntarmos a Ele. Amém. Assim chegamos ao fim. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram nos acompanhando. E se porventura não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e compartilhe este vídeo com os demais irmãos. E não esqueça de deixar os seus likes. Isto é muito importante para que o YouTube possa compartilhar esta lição e encaminhar esta lição para as demais pessoas.
Nos vemos na próxima lição, na lição número 4. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.